Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Hoje, dia 30 de março, quinta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Estamos assim, última semana da Quaresma, vivendo assim essa expectativa de celebrarmos o grande acontecimento que mudou o rumo da nossa história e marcou a nossa redenção. Hoje tenho a imensa alegria de convidar você, convidar a sua família, para juntos partilharmos a palavra de Deus repetindo hoje o Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 51 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, o profeta também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais morrerá. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, como também profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vos disser ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. Se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, revivendo assim os últimos passos de Jesus aqui na terra, voltemos o nosso olhar para a cruz e assim enxerguemos nela o caminho da nossa salvação. A cruz é expressão suprema do amor de Deus que veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Ela nos faz lembrar o martírio de Jesus, mas a mensagem mais forte que a cruz nos traz é a sua vitória, que é também a nossa vitória. Então perceba que o Evangelho de hoje vem nos falar de mais um diálogo conflituoso entre Jesus e os judeus. Jesus era muito claro nas suas palavras, mas os judeus não queriam enxergar a verdade, preferindo assim ficar na obscuridade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a obediência aos ensinamentos de Jesus, a obediência à vivência da sua palavra, são condições para que não vejamos a morte. A morte a que Jesus se refere é a morte eterna, ou seja, o afastamento eterno de Deus e a total falta de comunicação com aquele que nos criou. Portanto, viver o Evangelho é a prova da nossa fidelidade ao projeto de salvação que Deus aprontou para cada um de nós. E, ao mesmo tempo, é o meio para que permanecemos na casa do Pai. No entanto, isso também depende da fé em Jesus, aquele que veio realizar em nós o projeto do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, sem fé é impossível que alguém possa vivenciar, é impossível que alguém possa ver realizar-se o projeto que Deus realizou para a sua vida. E não compreende a palavra, quem não tem abertura para o Espírito Santo, morre na ignorância do pecado e, lamentavelmente, nunca poderá conhecer a Deus. A fé é quem nos move a perseverar, a preservar a palavra de Deus. Quem conhece e guarda a palavra de Deus pode dizer que o conhece. Portanto, podemos estar certos de que a palavra de Deus, caros irmãos e irmãs, é quem nos direciona para a vida eterna em Cristo Jesus. Veja que, diante da incredulidade do mundo,
nós também podemos afirmar que somente Jesus conhece verdadeiramente o Pai. Só Ele pode nos revelar os seus mistérios para nós por meio da boa nova do Evangelho. Jesus tinha plena consciência de quem ele era e qual sua missão. Sabia que ele era a vida, o caminho e a verdade de Deus para a humanidade. E por isso, podia afirmar que antes de Abraão existir, ele já existia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje devemos nos perguntarmos: quem é Deus para nós? O que a palavra de Deus lhe revela em relação a sua misericórdia, a sua bondade? Você tem a palavra de Deus como ensinamento para o seu dia a dia? O que você ainda não entendeu na metodologia de Deus? Como você tem aderido à palavra de Deus para a sua vida? Você acha difícil vivenciá-la? Ou tem sido assim cada vez mais clara e mais acessível a cada dia? A sua fé depende de algumas circunstâncias ou é incondicional? Repita isso no dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Peçamos ao Pai para nos colocarmos em sintonia, palavras e o modo de pensar do seu Filho Jesus, para que possamos assim compreender seus ensinamentos sem perturbá-lo, renovando assim nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Seja você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada quinta-feira, que desça sobre todos vós, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Temos e permanecemos sempre, sempre, essa paz que vem de Cristo, que é o agora e sempre. Amém.